Ele apareceu na minha porta hoje de manhã com café da minha padaria favorita, como se nada tivesse acontecido. 3 semanas. 3 semanas de silêncio depois que ele disse que precisávamos de um tempo para pensar sobre o casamento. Eu mandava mensagens que recebiam respostas de uma palavra só, ou simplesmente ficavam no visto. E lá estava ele, parado na minha porta com aquele sorriso idiota, segurando 2 copos como se estivesse me trazendo café da manhã depois de passar a noite em outro lugar. Ele entrou no meu apartamento como se ainda morasse aqui, colocou o café no balcão e disse: "Precisamos conversar", naquele tom que ele usa quando acha que está sendo maduro e responsável. Eu só fiquei lá parada olhando para ele, porque, sinceramente, eu não sabia se ria ou se jogava alguma coisa na cabeça dele. Tinha uma parte de mim que queria gritar, perguntar onde diabos ele tinha estado, mas outra parte, mais fria, me dizia para ficar quieta, para deixar ele falar primeiro, para ver até onde ele ia com essa encenação toda. A questão é que eu já sabia onde ele tinha estado. Eu já sabia sobre a Amanda. A irmã dele me mandou prints 2 dias atrás, fotos dos 2 juntos, mensagens, entre eles que vinham de semanas, até mesmo durante nossa pausa no noivado, ou sei lá como ele estava chamando aquilo. Mas eu não disse nada quando ela me contou. Eu só fiquei sentada com aquela informação, deixando ela se assentar, sentindo meu peito inteiro queimar com essa mistura de raiva e humilhação. Então, quando ele entrou agindo como se estivesse voltando para casa depois de uma jornada de autoconhecimento, falando sobre como sentia minha falta e como estava pronto para seguir em frente com nossa vida juntos, eu senti essa calma estranha me dominar. Como quando você fica tão com raiva que passa da raiva para esse espaço frio e claro, onde tudo fica muito simples. Eu deixei ele falar. Fiz café, sorri e acenei como a boa noivinha que eu deveria ser. Porque eu tinha um plano agora. Ele se sentou no meu sofá como se fosse dono do lugar, do nosso lugar, e começou a falar sobre casamento, como se nada tivesse acontecido. Sobre os preparativos, sobre a vida que a gente ainda podia ter, sobre como ele tinha usado esse tempo para crescer como pessoa. Cada palavra que saía da boca dele soava ensaiada, como se ele tivesse praticado aquele discurso no espelho. Ou pior, como se ele tivesse ensaiado com ela, com a Amanda. Eu percebia os detalhes agora, como ele desviava o olhar quando falava, sobre onde tinha ficado, como ele mexia com o relógio que eu tinha dado para ele, como sua voz ficava meio aguda quando ele mentia. Era engraçado como 3 semanas longe me deram essa clareza toda sobre quem ele realmente era. Eu bebia meu café e ouvia cada mentira, cada meia-verdade, cada justificativa patética, e sentia essa energia crescendo dentro de mim. Não era só raiva, era poder. Era a sensação de que pela primeira vez em muito tempo eu estava no controle, e ele nem fazia ideia do que estava por vir. Eu decidi testar ele. Fiz perguntas bobas, inocentes, como se eu realmente não soubesse. De nada. "Onde você ficou esse tempo todo?" Ele desviou o olhar, mexeu no cabelo e disse: "Na casa de um amigo." "Qual amigo?" Eu insisti, fingindo só curiosidade. "Ah, o João. Você não conhece ele direito." "João. O João que mora na Alemanha há 6 meses por causa do trabalho. O João que postou fotos de Berlim nas redes sociais na semana passada." Eu sorri. Meu peito estava queimando por dentro, mas eu continuei sorrindo. "Ah, que legal, faz tempo. Que você não vê ele mesmo." E ele concordou, aliviado, como se tivesse passado num teste. Idiota. Eu podia ver o alívio no rosto dele, a forma como os ombros relaxaram quando ele achou que eu tinha engolido a mentira. Era patético. 3 anos de relacionamento, e ele realmente achava que eu era burra o suficiente para não perceber quando ele estava mentindo. Ou talvez ele só não se importasse mais se eu acreditava ou não. Enquanto ele falava sobre reconexão e valorizar o que temos, eu lembrava dos prints que a irmã dele me mandou.
As mensagens não eram só de algumas semanas atrás. Elas datavam de antes mesmo da nossa pausa, antes dele vir me dizer que estava confuso sobre o casamento. Ele já estava conversando com ela, já estava planejando se encontrar com ela, já estava reclamando sobre mim. Ela é muito controladora, ele tinha escrito. Às vezes eu não consigo nem respirar. E a Amanda respondendo com coraçõezinhos, dizendo que ele merecia alguém que o entendesse de verdade. Eu li cada mensagem naquela noite, cada emoji, cada te amo que ele mandava para ela enquanto dormia do meu lado. A pior parte não era nem a traição, era a covardia. Se ele quisesse terminar, se ele quisesse ficar com ela, por que não teve coragem de me falar? Por que fingir que queria casar comigo enquanto transava com a ex? Por que me fazer de idiota? Ele se levantou para ir ao banheiro e eu aproveitei para olhar o celular dele, que estava em cima da mesa. Claro que estava com senha, mas eu conhecia a senha. Era o aniversário da mãe dele. Que original. Abri o WhatsApp e vi que ele tinha apagado todas as conversas com a Amanda, mas esqueceu do Instagram. Lá estavam as mensagens mais recentes. Conseguiu falar com ela? Amanda perguntando ontem à noite. Vou lá amanhã de manhã. Ela não suspeita de nada. Meu estômago virou. Não suspeita de nada. Como se eu fosse uma imbecil completa. Como se 3 anos do meu lado não tivessem me ensinado a perceber quando ele estava agindo estranho. Eu tirei foto da tela rapidinho e apaguei o histórico de navegação. Quando ele voltou do banheiro, eu estava no mesmo lugar, mexendo no meu próprio telefone como se nada tivesse acontecido. Ele me deu um beijo na cabeça e disse que estava feliz por estarmos conversando como adultos. Eu quase vomitei. Depois que ele saiu do banheiro, eu disse que precisava sair para comprar algumas coisas para o jantar. Mentira. Eu precisava de ar, eu precisava pensar, e eu precisava ligar para a Amanda. Ele ofereceu para ir comigo, mas eu disse que era só uma coisa rápida, que ele podia ficar assistindo TV. Relaxa um pouco. Você deve estar cansado depois de tanto tempo fora. Ele sorriu e se jogou no sofá como se estivesse em casa. Como se nunca tivesse saído. Peguei a chave do carro e saí, mas não fui ao mercado. Fui até o estacionamento do prédio vizinho e liguei para ela. Amanda atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação. O silêncio durou uns 5 segundos que pareceram uma eternidade. Ela respirou fundo e disse: Achei que ele tivesse te contado. A voz dela estava meio trêmula, mas não arrependida. Não pedi explicações, não gritei, não chorei, só perguntei com a voz mais calma que consegui. Ele dormiu com você? Ela demorou para responder, e eu podia ouvir a respiração dela pelo telefone. Todas as noites, ela disse finalmente. Todas. As noites. 3 semanas, 21 dias, e ele passou cada um deles na cama dela. Enquanto eu ficava aqui mandando mensagem, perguntando se ele estava bem, se precisava de alguma coisa, se queria conversar. Enquanto eu cancelava compromissos porque não sabia explicar onde meu noivo tinha ido. Enquanto eu mentia para minha família dizendo que estava tudo bem, que era só um tempo para ele pensar. Ele disse que vocês tinham terminado. Amanda continuou. Que o noivado estava cancelado e que ele só estava esperando o momento certo para buscar as coisas dele. Mais mentiras. Para ela, para mim, para todo mundo. Eu perguntei se ela sabia que ele estava aqui, na minha casa, naquele exato momento, falando sobre nosso casamento. Silêncio. Ele disse que ia só buscar as coisas. Ela murmurou. Eu achei estranho ele demorar tanto. Demorar tanto porque estava aqui tentando me convencer a continuar com ele, tentando ter as duas. Eu desliguei sem me despedir e fiquei sentada no carro por uns 10 minutos, só processando. 3 semanas. Ele passou 3 semanas com ela, transou com ela todas as noites, provavelmente falou mal de mim, provavelmente riu de mim, e depois veio aqui com café e sorrisos fingindo que tinha sido algum tipo de retiro espiritual. A raiva que eu estava sentindo era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido.
Não era aquela raiva quente que te faz gritar e jogar coisas. Era fria, calculada, como gelo no estômago. Eu olhei no retrovisor, ajeitei o cabelo, respirei fundo e voltei para casa. Ele ainda estava no sofá, assistindo a algum programa de culinária. Comprou tudo? Ele perguntou sem nem olhar para mim. Comprei sim, eu respondi. E não era mentira. Eu tinha comprado tempo. Tempo para planejar o que eu ia fazer com toda aquela informação. Tempo para decidir como ia ser o fim dessa história. Porque uma coisa estava clara. Essa história ia ter um fim e ia ser hoje. Eu sentei na poltrona em frente a ele e comecei a observar. Realmente observar. A forma como ele mudava de canal sem perguntar se eu queria assistir alguma coisa. Como ele pegou uma fruta da minha fruteira e comeu sem oferecer. Como ele se esticou no sofá e colocou os pés na mesinha de centro, deixando marca no vidro que eu tinha limpado ontem. Pequenas coisas que antes eu ignorava ou achava carinhosas, agora me irritavam profundamente. Ele estava confortável demais, relaxado demais, para alguém que teoricamente tinha acabado de voltar de um período de reflexão. Não havia nenhum constrangimento, nenhuma hesitação, nenhum sinal de culpa. Era como se ele realmente acreditasse na própria mentira. Como se ele tivesse convencido a si mesmo de que aquelas 3 semanas com a Amanda não contavam, que foram só um erro temporário que não significava nada. Ou pior, como se ele acreditasse que eu era idiota o suficiente para aceitar qualquer desculpa que ele inventasse. A arrogância dele me dava nojo. Eu tirei o celular e comecei a mexer nas redes sociais, fingindo distração. Na verdade, eu estava olhando o perfil da Amanda. Ela tinha postado uma foto 2 dias atrás no quintal de uma casa que eu não conhecia. A legenda dizia Lar Doce Lar, com um emoji de coração. Lar Doce Lar. Ela estava se sentindo em casa com ele. Rolei para baixo e vi mais fotos. Eles no cinema, no shopping, em restaurantes que nós costumávamos frequentar. Ele a tinha levado nos nossos lugares. Lugares onde ele me dizia que se lembrava de momentos especiais nossos. E o pior, em uma das fotos, tirada 1 semana atrás, ele estava usando a camisa que eu tinha comprado para ele usar no nosso casamento. A camisa azul clara que custou metade do meu salário porque ele disse que queria ficar perfeito para o dia mais importante da nossa vida. Ele estava usando ela para passear com a ex. Minha mão tremeu segurando o telefone, mas eu controlei a expressão. Ele não podia perceber o que eu estava descobrindo. Amor, o que você quer fazer para o jantar? Ele perguntou, ainda olhando para a TV. Amor, como se nada tivesse mudado. Como se as últimas 3 semanas fossem apenas um mal-entendido que agora estava resolvido. Eu levantei e fui até a cozinha, abri a geladeira e fiquei olhando para dentro, sem ver nada. Minha mente estava trabalhando rapidamente. Eu precisava de um plano. Não podia simplesmente explodir e começar a gritar sobre a Amanda, porque aí ele ia negar tudo, ia tentar me convencer de que a irmã dele estava mentindo, que as fotos eram antigas, que era tudo um mal-entendido. Ele era bom em manipular situações assim. Eu já tinha visto ele fazer isso antes com outras pessoas. Não, eu precisava de algo mais inteligente. Algo que deixasse claro que eu sabia de tudo, que eu tinha provas, e que ele não ia conseguir se enrolar para sair dessa. Que tal se a gente fizesse aquele macarrão que você gosta? Eu gritei da cozinha, com a voz mais normal que consegui. E chama seus pais para jantar. Faz tempo que a gente não vê eles. Era mentira. Eu não ia chamar os pais dele. Eu ia chamar os meus. Ele topou o jantar na hora. Ótima ideia, amor. Faz tempo mesmo que a gente não vê seus pais. Eles devem estar ansiosos para saber sobre os preparativos do casamento. A empolgação na voz dele me deu vontade de rir. Claro que ele queria ver meus pais. Ele sempre foi bom em representar o genro perfeito. Meu pai gostava dele, ou pelo menos fingia gostar. Minha mãe sempre teve suas reservas, mas nunca disse nada diretamente. Agora eu entendia por quê. Intuição de mãe, talvez. Eu peguei o telefone e liguei para eles. Mãe,
Vocês podem vir jantar aqui em casa hoje à noite? Tem uma coisa importante que eu preciso falar com vocês. Minha voz deve ter soado estranha, porque ela perguntou se estava tudo bem. Está sim, só venham. E traz aquela garrafa de vinho que o papai estava guardando. O vinho que ele estava guardando para o meu casamento. Que ironia. Claro, filha. Que horas? Umas 7 horas está bom. Quando desliguei, ele perguntou se estava tudo bem com eles. Está sim, eles estão ansiosos para ver você. Mais uma mentira. Eles nem sabiam que ele tinha voltado. Eu passei a tarde toda observando ele. A forma como ele se movimentava pela casa, mexendo nas minhas coisas como se nunca tivesse saído. Ele abriu meu laptop sem pedir, usou meu carregador de celular, comeu os últimos biscoitos que eu tinha guardado. Coisas pequenas, mas que me incomodavam mais do que deveriam. Era como se ele estivesse marcando o território de novo, reassumindo o controle do espaço que tinha abandonado para ficar com outra. Ele falou sobre os lugares que tínhamos reservado para a lua de mel, sobre os preparativos da festa, sobre como estava animado para recomeçar. Cada palavra me deixava mais tensa. Recomeçar. Como se fosse possível apagar 3 semanas de traição e fingir que nada tinha acontecido. Como se eu fosse simplesmente aceitar ele de volta e seguir com os planos, como se ele fosse um produto defeituoso que tinha ido para o concerto e agora estava funcionando de novo. A audácia dele era impressionante. Ou talvez fosse apenas estupidez mesmo. Quando chegou perto das 6, eu comecei a cozinhar. Ele ofereceu ajuda, mas eu disse que queria fazer sozinha. Na verdade, eu precisava de um momento para organizar meus pensamentos. Eu ainda não tinha decidido exatamente como ia abordar o assunto na frente dos meus pais. Parte de mim queria apenas soltar tudo de uma vez, mostrar as fotos, ler as mensagens em voz alta. Mas outra parte queria fazer isso de forma mais calculada, mais inteligente. Deixar ele se enforcar com as próprias mentiras primeiro. Dar a ele a chance de mentir na frente dos meus pais, para eles verem que tipo de pessoa ele realmente era. Meus pais sempre me disseram para confiar nos meus instintos, mas eu tinha ignorado todos os sinais vermelhos por anos. Agora estava na hora de mostrar para eles, e para mim mesma, que eu tinha aprendido a lição. Que eu não era mais a garota ingênua que acreditava em qualquer desculpa bonita. Que eu tinha espinha dorsal, afinal. Meus pais chegaram pontualmente às 7. Minha mãe trouxe flores e aquela garrafa de vinho que meu pai estava guardando. Ela me beijou e sussurrou no ouvido. Você está bem? Sua voz estava estranha no telefone. Eu apenas sorri e disse que estava tudo ótimo. Meu pai cumprimentou ele com aquele aperto de mão formal que sempre fazia, e ele retribuiu com aquele sorriso largo e falso que eu conhecia tão bem. Seu João, Dona Maria, que bom ver vocês. Senti muita falta. Mentira número 1000. Ele sempre reclamava quando tínhamos que visitar meus pais. Dizia que meu pai falava demais de política e que minha mãe fazia perguntas demais sobre nossa vida. Agora estava ali fingindo que eram uma grande família feliz. Minha mãe olhou ao redor da casa como se estivesse procurando alguma coisa diferente. Ela sempre foi observadora, assim. Meu pai se sentou na poltrona e perguntou como ele estava, se tinha sido boa a viagem de trabalho. Ele hesitou por um segundo antes de responder. Foi sim, muito produtiva. Me fez pensar bastante sobre o futuro. Servimos o jantar e a conversa. Começou meio tensa. Meus pais estavam claramente estranhando alguma coisa, e ele estava tentando demais ser simpático. Falava alto demais, ria das próprias piadas, elogiava a comida exageradamente. Nossa, amor, você cozinha melhor a cada dia. Senti tanta falta da sua comida nesses dias. Minha mãe arqueou uma sobrancelha. Nesses dias, pensei que você tinha ficado fora por quase um mês. 3 semanas, eu corrigi, olhando diretamente para ele. 3 semanas exatas. Ele mexeu no garfo, desconfortável. 3 semanas. Tempo suficiente para sentir falta de casa. Casa. Como se aqui fosse a casa dele. Como se ele não tivesse passado essas 3 semanas em outra casa, na cama de outra pessoa. Meu pai perguntou sobre o trabalho, sobre os projetos que ele tinha mencionado.
mais gagueira, mais respostas vagas. Ele estava se afundando sozinho, e eu nem precisava fazer nada ainda. Era quase engraçado ver como ele era ruim em sustentar as próprias mentiras, quando tinha que olhar nos olhos das pessoas que mentia. "E como estão os preparativos do casamento?" minha mãe perguntou, mas o tom dela não era de curiosidade genuína. Era mais como se ela estivesse testando alguma coisa. Ele se animou, como sempre fazia quando o assunto era nosso futuro juntos. Começou a falar sobre a igreja, sobre o buffet, sobre quantas pessoas tínhamos convidado. "Estou muito animado, Dona Maria. Sua filha vai ser uma noiva linda." Ele pegou minha mão em cima da mesa e eu deixei, mas minha pele se arrepiou com o toque. Era estranho como 3 semanas atrás eu adorava quando ele fazia isso, e agora me dava nojo. "E onde vocês vão morar depois?" meu pai perguntou. "Aqui mesmo." Ele respondeu rapidamente. "Aqui está perfeito para começar nossa vida juntos." Nossa vida juntos. Como se ele não tivesse acabado de sair de 3 semanas vivendo outra vida com outra pessoa. Eu olhei para meus pais e vi que eles estavam se comunicando com aqueles olhares que casais que ficaram juntos por décadas desenvolvem. Eles sabiam que alguma coisa estava errada. "Deve ter sido difícil ficar tanto tempo longe", minha mãe comentou, cortando um pedaço do peixe. "Especialmente tão perto do casamento. A maioria dos noivos fica grudado um no outro nessa fase." Ela estava cutucando e eu sabia disso. Minha mãe sempre foi assim, investigativa, fazendo perguntas que pareciam inocentes, mas que, na verdade, eram ciladas. Ele riu nervoso. "É verdade, mas às vezes a gente precisa de um tempinho para valorizar o que tem, né? Valorizar o que tem. Dormindo com a ex todas as noites. Que forma interessante de valorizar o que se tem." Meu pai tomou um gole do vinho e fez aquela cara pensativa que ele sempre fazia quando estava prestes a falar alguma coisa importante. "Sabe, filho, eu e a Maria ficamos juntos há 32 anos. E uma coisa que aprendi é que relacionamento é sobre transparência. Sobre não ter segredos um do outro." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Ele estava mexendo com a comida no prato, evitando olhar para qualquer um de nós. Eu senti que chegou a hora. Era agora ou nunca. "Falando em transparência", eu disse colocando o garfo no prato. "Que tal você contar para os meus pais onde você realmente passou essas 3 semanas?" O sangue sumiu do rosto dele. Literalmente. Ele ficou branco como papel. "Do que você está falando, amor?" "Eu já contei. Fiquei na casa do João. Precisava pensar." "João está morando na Alemanha há 6 meses. Eu interrompi. "Ele postou fotos de Berlim na semana passada." Silêncio total. Até os ruídos da rua pareciam ter parado. Meus pais olharam para ele, depois para mim, depois para ele de novo. Eu me confundi", ele gaguejou. "Não foi na casa do João, foi na casa do Pedro." "Qual Pedro?" meu pai perguntou, e seu tom tinha mudado completamente. Não era mais o tom gentil do sogro. Era o tom de pai protegendo a filha. "O Pedro do trabalho." "Trabalho." "Ah, você não tem nenhum colega chamado Pedro", eu disse calmamente. "Eu conheço todos os seus colegas de trabalho. Aliás, eu liguei para o seu chefe na semana passada porque estava preocupada. Ele disse que você tinha pedido férias de última hora, mas que não sabia onde você tinha ido." A mentira estava desmoronando e ele sabia disso. Estava suando, mexendo com o guardanapo, olhando para todos os lados menos para os nossos rostos. "Olha, eu posso explicar tudo isso." "Então explica", minha mãe disse. E pela primeira vez desde que eu me lembro, ela não estava tentando ser educada. Ela estava aborrecida. "Explica para a gente onde nosso futuro genro passou 3 semanas antes do casamento da nossa filha." Oh. Ele abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora da água. Eu senti uma satisfação estranha vendo ele se contorcer assim. Era a primeira vez que eu o via realmente sem saída, sem uma desculpa pronta, sem uma forma de manipular a situação. "Eu estava confuso", ele disse finalmente.
Estava com medo do casamento, do compromisso, e fui ficar com uma amiga. Uma amiga, não a Amanda. Não minha ex-namorada. Uma amiga. Como se isso tornasse tudo menos pior. Como se dormir com uma amiga fosse melhor do que dormir com a ex. Eu quase ri da cara de pau dele. Que tipo de amiga? Meu pai perguntou, e eu pude ver que ele estava começando a entender a situação. Meu pai não era bobo. Ele sabia que homem não some por 3 semanas para ficar pensando na casa de uma amiga antes do próprio casamento. É complicado, ele murmurou. Ela é alguém do meu passado, alguém que me ajuda a pensar com clareza. Alguém do passado que o ajuda a pensar com clareza. Que bela forma de descrever a ex-namorada com quem ele estava traindo a noiva. Minha mãe colocou o copo de vinho na mesa com mais força do que o necessário. Deixa eu ver se entendi, ela disse. E eu conhecia esse tom. Era o tom que ela usava quando estava genuinamente irritada. Você desapareceu por 3 semanas, mentiu sobre onde estava, e agora está nos contando que ficou na casa de outra mulher porque estava confuso. Sobre casar com nossa filha? Ele tentou interromper, mas ela levantou a mão. Eu ainda não terminei. Você ficou na casa dessa mulher por 3 semanas inteiras, mas mesmo assim veio aqui hoje falar sobre casamento e lua de mel como se nada tivesse acontecido? O desconforto dele estava se transformando em desespero. Ele olhou para mim como se esperasse que eu o defendesse, que eu dissesse alguma coisa para amenizar a situação. Mas eu só o encarei de volta, esperando. Era a vez dele se explicar. Era a vez dele tentar justificar o injustificável. Vocês não estão entendendo, ele disse com a voz começando a falhar. Eu amo sua filha. Eu quero casar com ela. Foi só um momento de fraqueza, só uma confusão. 3 semanas é um momento? Meu pai perguntou. 3 semanas dormindo na casa de outra mulher é um momento de confusão? Ele estava encurralado e sabia disso. Começou a suar mais, a mexer com as mãos, a olhar para a porta como se estivesse pensando em sair correndo. Não foi isso que vocês estão pensando? Ele tentou. A gente não. Eu não fiz nada com ela. Mais uma mentira. A última mentira que ele ia conseguir contar naquela mesa. Porque agora era minha vez de falar. E eu tinha provas de tudo. Eu peguei meu celular que estava em cima da mesa. Não fez nada? Eu perguntei, abrindo a galeria de fotos. Então explica isso aqui. Mostrei a primeira foto que a irmã dele tinha me mandado. Eles dois no cinema, ele com o braço ao redor, dela sorridentes. A data estava marcada, 1 semana atrás. Ele tentou pegar o telefone da minha mão, mas eu afastei. E isso? Eu disse, passando para a próxima foto. Eles em um restaurante, brindando com taças de vinho. E isso? Uma foto deles na cama dela. Ele, sem camisa, fazendo careta para a câmera. A foto que ela tinha postado no stories privado, pensando que eu nunca veria. Meus pais estavam olhando para as fotos em silêncio total. Minha mãe colocou a mão na testa. Meu pai cerrou os punhos. De onde você tirou isso? Ele perguntou, com a voz saindo estranha. Da Amanda, eu respondi. Sua ex-namorada Amanda. Aquela que você disse que nunca mais queria ver na vida. Aquela que supostamente tinha te feito mal demais para vocês continuarem amigos. Isso não é o que parece, ele disse. Mas sua voz estava fraca agora. Sem convicção. Claro que... Não, eu disse pegando o celular de volta. Vou ler para vocês algumas mensagens então. Talvez ajude a esclarecer o que realmente parece. Abri as capturas de tela das conversas que a irmã dele tinha me mandado. Amanda para ele. Anteontem. Não vejo a hora de você resolver essa situação e a gente poder ficar junto de verdade. Meu pai se levantou da cadeira. Ele para Amanda, 3 dias atrás. Eu sei que é complicado, mas só preciso de mais alguns dias para terminar tudo com ela de uma vez. Minha mãe fez um barulho de desgosto. E a minha favorita? Eu continuei, sentindo lágrimas de raiva, queimando meus olhos. Ele para Amanda ontem de manhã. Vou lá buscar minhas coisas hoje. Ela não suspeita de nada.
O silêncio depois disso foi ensurdecedor. Ele estava olhando para o prato, sem conseguir levantar a cabeça. Meus pais estavam me olhando com uma mistura de raiva e pena que eu nunca tinha visto antes. Eu posso explicar, ele disse, finalmente levantando a cabeça. Mas havia lágrimas nos olhos dele agora. Lágrimas de desespero, não de arrependimento. Por favor, deixa eu explicar. Explica então, eu disse cruzando os braços. Explica como você passou 3 semanas na cama da sua ex, dizendo para ela que ia terminar comigo, e depois veio aqui hoje de manhã com café falando sobre nosso casamento. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para o discurso da vida dele. Eu fiquei confuso, tá? A Amanda me procurou algumas semanas atrás, disse que ainda tinha sentimentos por mim. E eu entrei em pânico, comecei a questionar. Se realmente estava pronto para casar, se realmente te amava da forma que você merece. Que manipulação barata! Ele estava tentando transformar a traição dele em algum tipo de crise existencial nobre. Então você foi testar com ela se me amava mesmo? Meu pai perguntou, com um sarcasmo que eu nunca tinha ouvido na voz dele. Que teste interessante. Ele olhou para meu pai, depois para minha mãe, depois para mim. Eu sei que parece horrível, mas eu precisava ter certeza. E eu tenho certeza agora. Esses dias com ela me mostraram que é você que eu amo. É você que eu quero na minha vida. A audácia era impressionante. Ele estava realmente tentando transformar 3 semanas de traição em algum tipo de jornada de autoconhecimento que o tinha levado de volta para mim. Como se eu devesse agradecer por ele ter ido transar com a ex para ter certeza de que me amava. E você achou que eu ia aceitar isso? Eu perguntei. Você achou que ia chegar aqui, mentir sobre onde esteve, e eu ia simplesmente aceitar você de volta porque você decidiu que me ama depois de testar a ex? Ele estendeu a mão para tentar tocar a minha, mas eu afastei. Eu sei que errei, ele disse. Eu sei que magoei você, mas a gente pode superar isso. A gente pode ser mais forte depois disso. Superar isso. Como se traição fosse um obstáculo normal de relacionamento, como brigar por dinheiro ou por sogra chata. Tem mais, eu disse pegando meu tablet que estava em cima do sofá. Já que estamos sendo transparentes aqui. Abri o aplicativo do banco e mostrei a fatura do cartão de crédito adicional que eu tinha dado para ele. Vocês querem ver onde o dinheiro do nosso casamento foi parar? Meu pai se aproximou para ver melhor. Motel Recanto, R$ 150, 15 dias atrás. Restaurante Terraço, R$ 280, uma semana atrás. Joalheria Milano, R$ 1.200, 5 dias atrás. R$ 1.200 na joalheria. Ele tinha comprado alguma coisa para ela. Com o meu dinheiro. Com o dinheiro que eu estava juntando para nosso casamento. O que você comprou na joalheria? Eu perguntei com a voz tremendo de raiva. Ele não respondeu. O que você comprou para ela com o meu dinheiro? Ele cobriu o rosto com as mãos. Um anel, ele murmurou. Um anel? Minha mãe repetiu, incrédula. Você comprou um anel para outra mulher com o dinheiro da nossa filha? A voz dela estava subindo de tom, e eu nunca tinha visto minha mãe assim. Não era para ser assim, ele disse, e agora estava chorando mesmo. As coisas foram acontecendo e eu não consegui controlar. Não conseguiu controlar. Como se fosse alguma força da natureza. Não uma escolha consciente que ele fez todos os dias por 3 semanas. Você não conseguiu controlar o quê? Eu perguntei. Não conseguiu controlar tirar a roupa? Não conseguiu controlar entrar no motel? Não conseguiu controlar usar meu cartão para comprar anel para ela? Meu pai estava andando pela sala agora, claramente tentando se controlar para não fazer alguma besteira. Sabe o que mais me deixa com raiva? Eu continuei. Não é nem a traição, é a cara de pau. É você vir aqui hoje de manhã falando sobre nosso futuro, sobre nosso casamento, sobre nossa vida juntos, sabendo exatamente onde você passou as últimas 3 semanas. É você olhar na minha cara e mentir como se eu fosse idiota.
Ele levantou da cadeira e tentou se aproximar de mim. Por favor, a gente pode conversar sozinhos? Seus pais não precisam ver isso. Claro, agora ele queria privacidade. Depois de humilhar nossa relação inteira na frente da família da ex, agora ele queria privacidade. Não, eu disse, ficando de pé também. Meus pais vão ouvir tudo. Eles merecem saber que tipo de pessoa quase virou parte da família deles. Ele olhou para meus pais como se esperasse que eles intercedessem por ele, que pedissem para eu ir mais devagar, para eu ser mais compreensiva. Mas meu pai estava olhando para ele como se estivesse vendo um inseto nojento. E minha mãe estava balançando a cabeça, claramente enojada. 3 semanas, ela disse, mais para ela mesma do que para qualquer um de nós. 3 semanas ele ficou com outra, gastando o dinheiro dela, comprando presente para a outra, e hoje veio aqui falar sobre casamento. Ela olhou diretamente para ele. Que tipo de homem faz uma coisa dessas? Ele não conseguiu responder. Que tipo de homem trai a noiva e depois vem mentir na cara dos pais dela? Meu pai parou de andar e se plantou na frente dele. O tipo de homem que não merece nossa filha, ele disse. A realidade finalmente estava batendo nele. Eu podia ver nos olhos dele que ele estava percebendo que não ia conseguir sair dessa, que não tinha desculpa boa o suficiente, não tinha manipulação inteligente o suficiente, não tinha charme suficiente para reverter o que tinha feito. Eu vou mudar, ele disse desesperado. Eu nunca mais vou fazer uma coisa dessas. Foi um erro, foi fraqueza, mas eu aprendi. Aprendi. Como se fosse uma lição de escola, não a destruição completa de 3 anos de relacionamento. Você vai mudar? Eu perguntei. Igual você mudou quando prometeu que ia parar de mentir sobre as baladas? Igual você mudou quando prometeu que ia parar de conversar com as ex? Igual você mudou quando prometeu que ia me colocar como prioridade? Cada promessa quebrada que eu estava listando fazia ele encolher mais. Dessa vez é diferente, ele insistiu. Dessa vez eu realmente entendi. Entendeu o quê? Minha mãe perguntou. Entendeu que não deveria ter sido pego? O silêncio dele foi a resposta mais honesta que ele deu a noite inteira. Eu fui até o quarto e peguei a caixa onde eu guardava as chaves. Voltei para a sala e joguei a chave sobressalente do apartamento na mesa, bem na frente dele. Suas coisas vão estar na portaria amanhã de manhã, eu disse. Eu não quero você aqui quando eu voltar do trabalho. Ele olhou para a chave como se fosse uma bomba. Você está me expulsando? Você se expulsou sozinho quando decidiu que era melhor dormir na casa da ex do que conversar comigo sobre seus medos. Peguei o anel de noivado do dedo e coloquei do lado da chave. O anel que eu tinha usado por 2 anos, que eu olhava todos, os dias sonhando com o nosso futuro. Agora parecia uma coisa estranha, que não pertencia a mim. Esse aqui você pode dar para ela também, ou vender para pagar o que você gastou no meu cartão. Meus pais estavam assistindo tudo em silêncio, mas eu podia sentir o apoio deles. Era a primeira vez que eu sentia que estava tomando uma decisão completamente minha, sem tentar agradar ninguém, sem tentar ser a namorada compreensiva e paciente. Ele tentou pegar minha mão de novo. Por favor, não faz isso. A gente pode ir para a terapia. A gente pode trabalhar nisso. Eu sei que você ainda me ama. Eu olhei para ele por um longo tempo. Para o rosto que eu tinha beijado milhares de vezes, para as mãos que eu tinha segurado, para os olhos que eu tinha olhado enquanto fazia planos para o futuro. E não senti nada, nem amor, nem ódio, nem saudade. Só um vazio tranquilo, como quando você finalmente se livra de alguma coisa que estava pesando há muito tempo. Eu amava, eu disse. Eu amava você até esta manhã. Até você entrar aqui mentindo na minha cara, fingindo que nada tinha acontecido, me tratando como se eu fosse idiota. Peguei a carteira e tirei o cartão de crédito adicional. E isso aqui também, cancela hoje. Joguei o cartão na mesa junto com a chave e o anel. Não tem mais nada seu aqui. Ele olhou para os 3 objetos na mesa como se estivesse vendo os destroços da vida dele. Que bom,
Era exatamente isso que eu queria que ele visse. Ele se levantou da cadeira, pegou as coisas da mesa e ficou parado ali por um momento, como se ainda estivesse esperando que eu mudasse de ideia. Isso é realmente o que você quer? Ele perguntou. Jogar fora 3 anos por causa de um erro? Um erro. Ainda tentando minimizar. Ainda tentando fazer parecer que foi alguma coisa pequena, insignificante. Não, eu disse. Eu não estou jogando fora 3 anos por causa de um erro. Eu estou me salvando de desperdiçar mais anos da minha vida com alguém que não me respeita. Ele olhou para meus pais uma última vez, como se esperasse alguma palavra de apoio, algum pedido para eu reconsiderar. Mas meu pai cruzou os braços e minha mãe olhou para outro lado. Acho melhor você ir embora, meu pai disse. Não era um pedido, era uma ordem. Ele caminhou até a porta, se virou e me olhou mais uma vez. Você vai se arrepender disso, ele disse. Era a primeira coisa, honesta, que ele tinha dito a noite inteira. Ele realmente acreditava que eu ia me arrepender. Que em alguns dias eu ia estar ligando para ele, implorando para voltar. A porta se fechou atrás dele e eu senti como se conseguisse respirar direito pela primeira vez em semanas. Minha mãe veio me abraçar e eu desabei. Não de tristeza, mas de alívio. Todo o peso que eu estava carregando, toda a atenção de descobrir a traição e ter que planejar como lidar com ela, tudo saiu de uma vez. Você fez a coisa certa, ela disse, alisando meu cabelo. Eu sei que não parece agora, mas você fez a coisa certa. Meu pai estava recolhendo os pratos da mesa, claramente tentando se manter ocupado para não falar o que realmente pensava. Sobre a situação. Pai, eu disse, pode falar. Eu sei que você está morrendo de raiva. Ele parou o que estava fazendo e olhou para mim. Eu estou com raiva, ele admitiu. Mas não de você. Estou com raiva de mim mesmo por não ter percebido que tipo de pessoa ele era. Estou com raiva por ter deixado minha filha perder 3 anos com um cara que não merecia nem 3 minutos do seu tempo. Era a primeira vez que eu via meu pai admitir que não gostava dele. Durante 3 anos ele tinha sido educado, cordial, mas nunca disse nada negativo. Agora eu entendia por quê. Depois que meus pais foram embora, eu me sentei no sofá e olhei ao redor do apartamento. Tudo parecia diferente agora. Mais limpo, mais espaçoso, como se alguém tivesse tirado um móvel grande que estava atrapalhando a circulação. Eu peguei meu celular e vi que ele já tinha mandado 5 mensagens. Por favor, reconsiders. Foi só um erro. Eu te amo de verdade. Não me bloqueia. A gente pode conversar amanhã quando você estiver mais calma. Mais calma. Como se o problema fosse eu estar exaltada. Não ele ter me traído por 3 semanas. Eu bloqueei o número dele e apaguei todas as fotos que tínhamos juntos do meu celular. 3 anos de relacionamento deletados em 15 minutos. Era impressionante como era fácil apagar alguém da sua vida quando você realmente decidia fazer isso. Peguei uma taça de vinho, daquela garrafa que meu pai tinha trazido para o meu casamento, e brindei sozinha. Ao recomeço, eu disse, para o apartamento vazio. Eu sabia que nos próximos dias ia ter que lidar com um monte de coisa prática. Cancelar o casamento, explicar para as pessoas o que tinha acontecido, devolver presentes, desfazer planos. Ia ser chato e constrangedor, e todo mundo ia ter opinião sobre o que eu deveria ter feito diferente. Mas naquele momento, sentada no meu sofá, bebendo meu vinho, no meu apartamento que agora era só meu de novo, eu me senti mais em paz do que tinha me sentido em meses, talvez até em anos. Porque pela primeira vez em muito tempo, eu tinha tomado uma decisão difícil e necessária, sem tentar agradar todo mundo, sem tentar ser a pessoa compreensiva que sempre perdoa tudo. Eu tinha defendido o meu valor, tinha mostrado que eu sabia que merecia coisa melhor. E isso, descobri, era um sentimento muito bom. Peguei o celular de novo e mudei meu status de relacionamento de noiva para solteira. Era oficial. Eu estava livre. 3 dias depois, a irmã dele me mandou mensagem dizendo que ele estava destruído, que não parava de chorar,
que estava dizendo para todo mundo que tinha perdido o amor da vida dele por causa de um momento de fraqueza. Eu não respondi. Não era problema meu como ele estava lidando com as consequências das próprias escolhas. Algumas amigas comentaram que eu tinha sido muito dura, que todo mundo erra, que eu deveria pelo menos tentar terapia de casal antes de terminar tudo. Eu só sorria e mudava de assunto. Porque eu sabia uma coisa que elas não sabiam. Não tem terapia que conserte falta de caráter. Não tem conversa que resolva desonestidade. E não tem amor que justifique aceitar migalhas de respeito. Cancelei tudo do casamento em uma semana. Perdi dinheiro, perdi tempo, perdi a paciência explicando a mesma história para 15 pessoas diferentes. Mas não perdi a dignidade. E pela primeira vez em 3 anos, quando eu olhava no espelho, eu gostava da pessoa que via ali. Uma pessoa que sabia o próprio valor. Uma pessoa que não aceitava menos do que merecia. Um mês depois, soube por acaso que ele tinha voltado para a Amanda de vez. Que tinham assumido o relacionamento publicamente, que estavam morando juntos, que ele estava postando fotos românticas com ela nas redes sociais. O anel que ele comprou com meu dinheiro provavelmente estava no dedo dela agora. E sabe qual foi minha reação? Alívio. Porque confirmou que eu tinha tomado a decisão certa. Se ele conseguiu substituir 3 anos de relacionamento comigo em 3 semanas com ela, então eu nunca fui realmente importante para ele. Eu era só uma opção conveniente até a opção preferida aparecer. Agora eles podiam ser felizes juntos, e eu podia ser feliz sozinha. Porque descobri que ser sozinha e em paz é muito melhor do que estar acompanhada e sendo enganada. Descobri que eu não precisava de ninguém para me completar. Eu já estava completa. E qualquer pessoa que entrasse na minha vida a partir de agora ia ter que somar, não subtrair. Ia ter que me respeitar, não me tolerar. Porque eu finalmente entendi o meu valor. E ele não estava em promoção. Promoção.